Eu precisei olhar para minha própria vida, para os meus vazios e para os meus bolsos antes de perceber uma verdade esmagadora que a maioria das pessoas tenta ignorar. Não se trata de dinheiro. Eu notei que, para muitos, a calculadora financeira, a planilha de gastos, o aplicativo de negociação, tudo isso era apenas uma cortina de fumaça. Uma forma confortável de lidar com a superfície, enquanto o câncer crescia por baixo. Se você também sente que está sempre correndo atrás do prejuízo, se vive trocando o agiota pelo empréstimo bancário, ou se a sua prosperidade parece ter um teto de vidro inquebrável, então você está prestes a encarar o verdadeiro CPF do seu endividamento. Não é o banco que te prende, é você. O tema central que vamos desvendar hoje é que o seu problema financeiro não é um problema de dinheiro, é um problema de conexão. Baseado no trabalho profundo do autor Eldon Euler, criador da teoria da permissão e da inteligência relacional, vamos mergulhar na premissa que muda o jogo, a premissa que anula todas as suas planilhas. Toda dívida material esconde um débito emocional. Essa é a bússola que usaremos. O dinheiro é apenas o reflexo de uma desordem nas suas relações mais íntimas. Qual é a promessa de valor? Ao final deste roteiro, você terá a clareza e o método para parar de culpar a escassez, a economia ou a má sorte e finalmente cortar a raiz invisível que te proíbe de ser próspero, livre e leve. Sua transformação começa quando você aceita: a dívida tem uma utilidade na sua vida. A mentira da calculadora e o débito impagável. Muitas pessoas passam a vida tentando pagar o que pode ser pago. O boleto, o empréstimo, o financiamento. A dívida material é mensurável e, por isso, pagável. Mas você troca a calculadora por uma conversa franca? Não, porque você tem medo de descobrir o débito emocional. O débito emocional é a sensação de que você deve a vida aos seus pais, que deve atenção ao seu cônjuge, que deve socorro à sua família, que deve perdão a alguém. Isso sim é impagável. Ponto de reflexão prática. Pare de olhar para o tamanho da dívida material e pergunte-se: qual é o tamanho do débito emocional que eu estou tentando cobrir ou evitar com esse caos financeiro? A dívida só existe porque o seu inconsciente te deu a permissão para criá-la. As duas únicas utilidades da dívida. Por que afinal você criaria um problema tão grande? Porque para o seu inconsciente, a dívida é uma solução. Eldon Euler afirma que toda dívida tem duas grandes utilidades e você está usando uma delas. 1. Prender alguém. A dívida te coloca num papel de vítima que exige socorro. Você se endivida e com isso força uma pessoa próxima a manter o vínculo. A pessoa te ama e se sente na obrigação de te resgatar. Você não quer a liberdade, você quer a atenção. 2. Se proteger de alguém. É o limite que você não consegue colocar com palavras. Você usa a dívida para dizer finalmente o seu não. Você afasta quem está te sugando. O boleto e o agiota na porta são o seu escudo para dizer: eu te amo, mas não aguento mais os seus problemas e não posso mais te socorrer. Você permite a dívida não porque é irresponsável, mas porque ela é a única forma que você encontrou de controlar uma relação doentia. O mito da obrigação e o peso do sucesso. Por que é tão difícil ter mais dinheiro? A resposta está na crença tóxica. Quem tem condição também tem obrigação. Você cresceu ouvindo que o rico é criticado, que a prosperidade afasta, que é mais fácil o camelo e que no fundo você vai para o inferno se tiver dinheiro. Aí, a oportunidade de prosperidade aparece. Você passa no concurso, você lança o produto de sucesso, você compra o carro novo e imediatamente o dedo na cara se volta para você. Você não vai ajudar sua mãe? Vai deixar seu irmão na mão? Você não tem permissão para usufruir do seu próprio dinheiro porque a sua mente te diz que a sua prosperidade é um bilhete para carregar todos os outros. Para se livrar dessa obrigação, o seu inconsciente destrói a sua condição. A dívida é o seu álibi perfeito. Desculpa, não posso te ajudar, tô quebrado. Você prefere a corda no pescoço do que o dedo na cara,
porque a corda te isola e o dedo te cobra. Do narcisismo ao adulto exterior. Muitos tentam justificar a falta de sucesso culpando a criança interior, os erros dos pais ou o narcisismo da mãe, mas desculpe a dureza do Meitor. Isso é reconfortante, mas covarde. Seus pais podem ser parte da causa, mas eles não são responsáveis por nenhuma parte da solução, porque você cresceu. É hora de parar de falar da criança interior e começar a agir como adulto exterior. O narcisismo do outro só te atinge porque você é o remédio dele. Se você não fosse quem você é hoje, ele não se aproximaria com essa expectativa toda. A solução não está em culpar, mas em brilhar. O narcisista, quando chega num lugar e tem um sol, ele se afasta. O problema é que você não brilha e está esperando que o outro te deixe brilhar. Sua responsabilidade agora é 1. Assumir 100% da sua vida. 2. Ter a coragem de ter uma conversa franca e estabelecer limites claros. 3. Desenvolver sua permissão para ter, ser, fazer e estar, mesmo que isso desagrade aqueles que se sentem no direito de te controlar. Momento para refletir. Revisite o momento em que você se sentiu paralisado pela dívida. O medo de atender o telefone, a vergonha de olhar o extrato. Esse medo, na verdade, era a sua utilidade funcionando perfeitamente. Ele era o seu escudo. Mas esse escudo tem um preço: a sua liberdade. O ponto de virada é agora. Não é amanhã, depois que você pagar o boleto ou se livrar do último credor. Não. O poder da mudança está no agora, no momento em que você aceita a utilidade da sua dor. Você não precisa de mais um curso de finanças. Você precisa de capacidade, disposição e, acima de tudo, permissão. A permissão para ser um sol, e não mais um remédio para a doença dos outros. Você não é mais uma criança. Não existe dívida material impagável. O único débito impagável é aquele que você tem consigo mesmo, a dívida de não viver a vida que você merece ter. A grande lição é simples. Pare de tratar o reflexo. A dívida é um espelho, e a imagem refletida é a desordem nas suas relações. Se essa verdade tocou em você em algum lugar profundo, então anote, escreva, comente, grave essa frase dentro de você. A dívida material é pagável, mas eu preciso zerar o meu débito emocional. Se você quer caminhar nessa consciência, com método e com lógica, e não mais com motivação barata, eu te convido a clicar no link da descrição. Deixe-nos guiar você nesse processo de aumentar a sua permissão e, de fato, encarar o adulto exterior que já está aí. É um trabalho libertador. Para que essa mensagem alcance e liberte mais pessoas, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder o nosso próximo encontro. A responsabilidade pela causa é coletiva, mas a responsabilidade pela solução é sua. Seja divergente,